Bom dia, você vai ver no Imóvel Class TV especial, gravado da Zona Sul de Porto Alegre. A nossa reportagem mostra um restaurante quase escondido que funciona em uma linda paisagem à beira do Guaíba. Vamos ver como estão as 3 propostas de revitalização da orla da capital, no Cais do Porto, na altura do gasômetro e no antigo Estaleiro Só. E uma entrevista com um arquiteto especialista em iluminação que desenhou a luz deste condomínio de luxo, o Las Rocas, na beira do Guaíba e de onde é gravado o programa de hoje. Fique com a gente, o Imóvel Class TV especial da Zona Sul de Porto Alegre está entrando no ar. Há muito se fala em aproveitar melhor a orla do Guaíba aqui em Porto Alegre, mas por uma série de motivos, os projetos de revitalização não avançam. 3 foram planejados: na orla e no cais Mauá, na região central, e no antigo Estaleiro Só, no caminho para o sul da cidade. Na extensão que abrange boa parte da orla do Guaíba, existem 3 projetos que ainda não saíram do papel para revitalizar essa região. O primeiro deles se refere ao trajeto que inicia no gasômetro e segue até o Yacht Club. Depois de 3 editais abertos para execução da obra, sem nenhuma empreiteira interessada, a revitalização da orla do Guaíba foi postergada mais uma vez em 2015. O valor estabelecido para a primeira etapa deste projeto era de R$ 57.400.000, mas as empresas consideraram insuficiente. Quando estava a última vez o edital contando o seu prazo, foi o momento que houve as mudanças, os aumentos todos de gasolina, de diesel, discute-se ainda a oneração ou não desoneração da folha de pagamento. Então teve uma série de aspectos que prejudicaram diretamente aquilo que nós estávamos fazendo. A obra prevê um parque aberto ao público, lojas, quiosques, um restaurante e um terminal de barcos turísticos. O Tribunal de Contas do Estado, junto à Prefeitura, está fazendo um novo orçamento e deve divulgá-lo em breve. Nós estamos trabalhando e a vontade é que seja o mais rápido possível, mas nós não podemos determinar um prazo hoje, amanhã, semana que vem, porque é muito grande o trabalho. A modernização do Cais Mauá iria da rodoviária até o gasômetro e chegou a ter o pontapé inicial dado em 2013, quando um armazém foi demolido. Porém, a obra foi estagnada para a conclusão do relatório do impacto ambiental, que está atualmente em fase de revisão. O projeto prevê a construção de um shopping center, lojas, restaurantes e estacionamento. Ele tem que ser sustentável. As pessoas às vezes se param a discutir a respeito de se deve ter isto ou aquilo. As pessoas têm que pensar que ele tem que ter equilíbrio de sustentabilidade. Tem que saber como é que uma coisa daquele tamanho, que precisa estar limpo, organizado, com segurança, iluminado, com ar-condicionado, com todas as condições boas para que todos possam desfrutar, ele tem que ser rentável. Não é uma obra onde Estado ou Prefeitura colocarão recursos. É uma obra para ser comandada pela iniciativa privada. E ela não é uma obra fechada. A revitalização é aberta, os portões estarão sempre abertos. É um shopping aberto. Você gasta ou não gasta, aí é outro problema. Este projeto em relação ao Cais Mauá, porém, tem recebido um contraponto de entidades civis. O Cais Mauá de Todos é um grupo que reúne pessoas contrárias à concretização desta obra. A questão de se implantar um shopping naquela área, eu acho que tem basicamente 2 pontos fundamentais, que é o fato de que já se sabe, quem estuda isso há muito tempo, que shoppings são nocivos à qualidade urbana em geral. Então, implantar um shopping ali significa criar um desequilíbrio na região central do comércio, que já está estabelecido ali. O trabalho de conclusão de curso da arquiteta Maria Helena Cavalheiro veio à tona e trouxe uma nova concepção de como a área poderia ser utilizada, aproveitando os pontos turísticos do centro, transformando os armazéns em locais para eventos culturais e sugerindo uma nova ideia para o muro e a Avenida Mauá. Acontece que esse assunto não é feito pelo sentimento da boa vontade, má vontade. Ele é feito lastreado nas regras que foram aprovadas na Câmara de Vereadores. No momento que se discute projetos, é no momento da concessão. Isso é uma coisa legal, é assim que funciona. Eu acho que ainda que tardio essa retomada de discussão, eu acho que ela é fundamental até para a gente pensar que projeto de cidade a gente quer. Aqui é onde funcionava o antigo Estaleiro Só.
existe um projeto para a construção do Parque do Pontal, que comportaria torres comerciais, lojas, bares, restaurantes e uma praça aberta à população. Nas duas audiências públicas que ocorreram recentemente, houve muita manifestação contrária a este empreendimento. Burla o Código do Meio Ambiente do Estado do Rio Grande do Sul, que diz que o parcelamento do solo urbano não pode ser concedido em áreas sujeitas à inundação, que é o caso aqui do Estaleiro e o caso do Cais Mauá. As observações feitas nas audiências serão analisadas pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Ainda não há nenhum parecer do órgão ambiental aqui. Sobre isso, ele provavelmente ainda leve 2, 3 meses em função do que possa vir ou não da opinião pública das duas audiências e o que vier posteriormente. Manter uma empresa de segurança não custa pouco. Investir contra os ladrões é cada vez mais necessário. O levantamento do Sindicato dos Lojistas de Porto Alegre revela que 1/3 dos estabelecimentos comerciais da capital gaúcha já foi assaltado só este ano. A todo momento, o crime é flagrado por câmeras de vigilância. Nesta loja de informática de Porto Alegre, funcionários são obrigados a manter as mãos na cabeça enquanto os ladrões pegam o dinheiro. Na semana passada, o alvo foi uma joalheria. A espingarda usada pelos bandidos estava escondida dentro de uma capa de violão. A ofensiva dos bandidos assusta este empresário que passou a investir pesado para se proteger. Na rede de lojas de materiais de construção, as câmeras estão por toda parte. O custo mensal é de R$8 mil. Numa conta rápida, o lojista percebe que gastou quase R$500 mil nos últimos 5 anos com segurança. Até um determinado momento a gente vai reduzindo a margem de lucro, mas chega um momento que não tem mais como reduzir a margem de lucro, tem que repassar esse custo para o consumidor, o que é um absurdo, né? Roubos e furtos se tornaram rotina para pequenos e grandes empresários. Um levantamento do Sindicato dos Lojistas de Porto Alegre revela que 1/3 dos estabelecimentos comerciais da capital gaúcha já foi assaltado somente neste ano. E dentro deste grupo, metade foi alvo dos ladrões pelo menos 2 vezes nesse curto espaço de tempo. O comércio se tornou alvo fácil para a criminalidade em todo o país. Com tantos ataques, este instalador de alarmes está cheio de serviço. Ele conta que a média semanal de pedidos triplicou este ano. Hoje, quem tem segurança de fato é quem pode pagar. Porque a criminalidade está grande não só aqui como em tudo. Então a segurança pública não dá conta. A gente segue falando em comércio, mas agora mostra para você um restaurante que tem um cenário encantador, que fica aqui na Zona Sul de Porto Alegre. A paisagem sugere estarmos a muitos quilômetros de Porto Alegre. Campo aberto, árvores, bois pastando e uma parte balneável do Rio Guaíba bem ali, a apenas alguns passos. Mas a verdade é que estamos a cerca de 1 hora do centro da capital. O trajeto em si já surpreende quem não costuma sair da cidade. Basta olhar para o lado e relaxar com a natureza que se revela. Esta é a 4ª geração da família de Henrique que desfruta da fazenda. Aqui ele costumava passar os finais de semana quando pequeno. Depois de morar em São Paulo, decidiu que era o momento de voltar. Na casa onde brincava, abriu o restaurante Butiá, que serve almoços e faz eventos aos finais de semana. Começou com a ideia de lugar de festas e eventos e acabou evoluindo para um restaurante. A gente queria chamar as pessoas primeiramente pela gastronomia, porque não sabia se as pessoas iam querer vir para cá para conhecer Itapuã, sendo que ninguém conhece exatamente o que tem por aqui, né? E isso foi evoluindo ao longo do tempo. A gente agora tem passeio de barco, tem aula de vela, aula de stand-up. Então são várias atividades ligadas ao Guaíba, né, ao rio. A evolução se deu no sentido de fazer com que as pessoas realmente façam as pazes com o rio, conheçam melhor o Guaíba. Quem observa a construção das 2 casas no meio dessa paisagem pensa que existe um projeto arquitetônico bem definido por trás. Mas Henrique buscou referências em suas viagens particulares e em seu gosto pessoal. A inspiração toda vem do Uruguai, né? Porque eu fui várias vezes para o Uruguai e eu sempre fico muito impressionado que eles fazem coisas muito incríveis sem nada de grana. Assim, é impressionante. Usam pinos e eucalipto
e com isso fazem umas casas muito bacanas, esteticamente falando. Aqui é uma tentativa de usar linhas retas e fazer uma coisa mais simples com os recursos que a gente tem aqui perto, né? Fazer algo que se integre bastante com a natureza, por isso o uso da madeira escura. Essa madeira, por exemplo, foi queimada, ela não foi tratada com químicos, ela foi toda queimada. Caminhar sobre as folhas, sentir o vento no rosto e respirar esse ar puro não tem comparação. Itapuã tem o mais importante que qualquer região precisa para desenvolver o seu turismo, que são as belezas naturais. Mas agora é necessário investir em uma boa infraestrutura para que mais pessoas possam descobrir esse pedacinho de céu a poucos quilômetros de Porto Alegre. A maior dificuldade em Itapuã, eu acho que é a falta de opções. Embora o lugar seja incrível e tenha muitas opções, a grande maioria delas está fechada e não tem acesso ao público. Por exemplo, o parque de 3 praias que deveriam estar abertas, só tem uma praia aberta, que é a Praia das Pombas. A gente tem, a grande maioria das áreas são particulares, né? Então são fechadas ao turismo, e falta uma estrutura receptiva adequada para as pessoas saberem o que tem para fazer em Itapuã. Quando um ponto se desenvolve, toda a região se beneficia. A gente acredita que trazendo um novo olhar para Itapuã, as pessoas comecem a falar do lugar e comecem a vir mais, e com isso a gente consiga fomentar o ecoturismo na região. Então o próprio morador daqui vai se dar conta de que o turismo é uma atividade rentável e ele vai começar a abrir sua pousada, seu restaurante, com isso a gente vai poder qualificar a gastronomia da região. Quem experimenta, aprova. As pessoas ficam com o queixo caído, literalmente. Porque quem não conhece, nunca foi para o Farol e nunca viu a entrada da Lagoa dos Patos, se surpreende com a beleza que a gente tem, que é muito perto da cidade. Muita gente acha que está em Santa Catarina de tão bonito que é. É bem interessante. Em instantes tem uma entrevista sobre iluminação e arquitetura. E nós vamos explicar por que o imóvel Class TV de hoje está sendo gravado neste condomínio de luxo na Zona Sul de Porto Alegre.